bem-vindos a todos novamente para mais uma sessão de Palavras Cruzadas. Esta semana vamos estudar a segunda viagem missionária de Paulo, portanto a lição 9. Há 2 semanas atrás, na lição 7, estudámos a primeira viagem de Paulo. Hoje vamos estudar a segunda viagem de Paulo. Ao longo desta lição vamos perceber quais foram os desafios de Paulo, quais foram as medidas que Paulo utilizou para se adaptar nesta nova viagem missionária. É engraçado ver que a lição de sábado faz-nos logo aqui esta referência. Eu não ia mencionar aqui o desentendimento de Paulo e de Barnabé. O que eu queria aqui referir e chamar a atenção é de facto que os planos de Deus são sempre muito maiores e mais grandiosos que os nossos. E o próprio Paulo aprendeu isso Nesta semana podemos ver que Paulo aprendeu isto nesta viagem missionária, que com frequência constatamos que os planos de Deus são sempre bem mais grandiosos e bem maiores do que os nossos. Passo-te a palavra. É também um prazer esta tarde estar ao lado da Natasha. É um prazer porque realmente estamos aqui para nos unirmos numa só voz e transmitirmos o desejo de Deus para nós, o estudo dessa semana. É a segunda viagem missionária de Paulo, uma viagem cheia de surpresa, de prisões, de evangelho, de espancamento, de milagres, de convenções também. E teve um objetivo claro, é que Deus tinha um propósito que Paulo fosse a esta localidade e transmitir a sua vontade. E de acordo com este pensamento, podemos enfatizar realmente o verso áureo, onde Deus garante, na visão de Paulo, que devia ir e não ter medo, porque Deus estaria com ele e toda a população, todas as comunidades ouviriam realmente a sua palavra. E Paulo saiu com determinação, dizendo que eu vou para realmente dar a minha palavra e o meu evangelho aos gentios. Exatamente. Esta segunda viagem de missionária de Paulo traz-nos à mente 2 questões grandes, que é, primeiramente, o facto de ele ter continuado a trabalhar sob circunstâncias extremas. E isto é motivador para cada um de nós hoje, saber que, apesar de tudo o que Paulo passou, e nós mais à frente vamos ver, ele manteve-se motivado, manteve-se focado. E o modo como ele ministrou às diversas audiências, isto para nós também é muito instrutivo, porque Paulo soube se adaptar às suas audiências e isto também é uma grande lição para nós hoje em dia. Mas nós agora vamos mesmo desenvolver essa noção, portanto, esse adaptar de circunstâncias e esse adaptar de ministério, digamos assim. Substanciando realmente o pensamento dela, a viagem de Paulo teve 2 reflexões. Uma, a reflexão das dificuldades que ele enfrentou e, segundo, devemos sempre estar por detrás daquilo que Deus deseja que façamos na evangelização das nossas comunidades ou na transmissão da sua palavra. E isto leva-nos a crer que Paulo ainda passa de Nova Listra, realmente isso já foi focado na semana passada, que ele passou nesta localidade com Barnabé e dessa vez passa por ali de novo já para realmente reativar as suas atividades. O que nós podemos deparar essa semana, algum pensamento muito diferente, é que Paulo teve alguns problemas e que o Espírito de Deus, ele tinha planos de ir a certas localidades e o Espírito de Deus dizia que não, por ali não. E ele tentava ir em outra localidade e o Espírito dizia que por ali não. Até que surgisse uma outra visão, que dizia que agora sim pode ir nesse caminho porque terá êxito. O que é que nós podemos tirar como reflexão neste pensamento? Muitas vezes, humanamente falando, queremos fazer os nossos desejos, mas devemos estar conscientes que quando estamos a falar da palavra de Deus, da sua mensagem e como missionário, temos uma voz que trabalha em nós e que nos pode ajudar na transmissão dessa palavra, que é o Espírito Santo, que trabalhou fortemente na vida de Paulo para ele poder definir a estratégia e os locais onde devia passar. Exatamente. A lição pergunta-nos, estamos nós dispostos a fazer coisas com as quais nem sempre podemos concordar ou considerar necessárias, mas que servirão a uma causa maior? Neste caso concreto, temos o exemplo do que aconteceu com Paulo e Timóteo e temos também o exemplo do guia do Espírito Santo, não é? Que negou a Paulo o acesso a determinadas cidades que ele tinha a intenção de facto de ir e que ele se deixou guiar pelo Espírito Santo, obedecendo ao Espírito Santo,
foi levado de facto para onde o plano de Deus o encaminhava. E vemos este exemplo também neste episódio com Timóteo. Nós sabemos que Timóteo era filho de mãe judia, mas o pai era gentio, era grego. E nós sabemos que a carga, portanto, a transmissão do judaísmo é feita pelas mães e não pelos pais. Logo, ele era considerado judeu, peço desculpa, só que ele nunca foi circuncisado, porque o pai não o aceitava, o pai não queria, não fazia parte dos costumes e o pai achava até que era um costume barbárico, tanto como o grego não aceitava e ele nunca o chegou a ser. Mas é giro ver, quando nos deparamos com este convite de Paulo para Timóteo, para o acompanhar, e nós sabemos que ao acompanhar Paulo teriam que pregar em sinagogas, e Paulo sabia que ia haver um obstáculo à entrada de Timóteo nas sinagogas. E Paulo isto para mim levanta-me. Eu gosto deste cuidado de Paulo, porque mostra, de facto, a sensibilidade que Paulo tinha para com as pessoas a quem ele estava a pregar o Evangelho. Ele não se limitava a despejar o Evangelho e agora adaptem-se, agora entendam-se. Ele não se limitava a fazer isto, ele de facto tinha cuidado. Ele tinha um cuidado acrescido com a sensibilidade e com o não ofender. E ele sabia que a história da circuncisão já estava mais que ultrapassada, portanto, já não se prendia com o facto de ele ter que ser primeiro circuncidado para depois ser batizado ou ser aceito como cristão. Isto já estava tudo mais que ultrapassado, mas ainda assim, Paulo sabia que ia encontrar judeus que não iam ficar confortáveis com esta situação. E então ele propôs a Timóteo, muito bem, se é para não ofendermos o nosso irmão, então vamos proceder à circuncisão e depois então vamos pregar o Evangelho nas sinagogas. E foi isso mesmo que aconteceu. A semana passada nós tivemos a oportunidade de vermos a circuncisão naquela época. Na época de Paulo, a circuncisão era uma identificação religiosa e civil. O indivíduo realmente, para se poder identificar na sociedade, tinha que ter esse rito feito. Mas o que se passou com Filipe é que com Timóteo é que Timóteo não tinha feito a circuncisão nos 8 primeiros dias, de acordo com o costume do povo judeu. Então, Paulo teve que circuncidar a Timóteo por obrigação dos judeus. Ele diz que eu fiz isso por causa dos judeus. Porque naquela época, quem não fosse circuncidado era considerado como apóstata. E para não ser escândalo, então Paulo fê-lo para que realmente não houvesse esse escândalo. Que era mesmo proibido de entrar nas sinagogas, portanto. Então, porque o objetivo de Paulo era aceder às sinagogas. E Paulo fez isso realmente para não poder esse escândalo e para que ele não fosse proibido para o bem do Evangelho de Deus. E nós também vimos, segunda-feira, uma lição muito importante quando Paulo vai a Filipe. Realmente encontramos ali uma história em que eles, antes de ir presos, ocorreu uma situação um pouco lamentável, quando vão realmente curar uma jovem que era adivinhadora. Então, como sabem, quem adivinha normalmente, por detrás disso há muitos benefícios, há muitos lucros. E quando a comunidade soube que essa jovem tinha sido convertida, houve um tumulto na comunidade. E esse tumulto levou à prisão de Paulo e ser apedrejado, de ser levado a uma praça. Como é possível você vai nos tirar realmente uma pessoa que nos dava lucro, que nós tirávamos dividendo do seu trabalho, e você vai convertê-la? E Paulo foi espancado, foram à cadeia. Então, mas lá na cadeia sucede uma história um pouco estranho. E Paulo começaram a orar e a cantar, e de repente surgiu um terremoto. E as portas, talvez, diríamos, o edifício ficou descoberto. E o homem lá, o serradeiro que andava ali, o carcereiro ficou preocupado. Mas o que é que se passa aqui? Mas eles disseram que tivesse calma porque nenhum preso se tinha retirado. E este homem se converteu. Importantíssimo. Nós dissemos a princípio que a segunda viagem missionária de Paulo foi uma viagem de surpresas, de cadeia, de convenções, de grande sucesso, mas também de grandes problemas na sua vida. E um dos sucessos foi a conversão deste homem. Eu queria voltar um bocadinho atrás, mas antes de voltar um bocadinho atrás, já que estamos a falar do carcereiro, vamos continuar a falar do carcereiro. A lição diz-nos que a única coisa que este homem precisou
de fazer quando perguntou o que é que devo fazer para ser salvo, e a resposta foi crer no Senhor Jesus. Nós não podemos nos guiar. A verdade é que o Evangelho não nos conta muitos pormenores sobre esta história. Conta-nos de facto que este homem creu, foi salvo, ele e toda a sua casa se converteram. Mas nós não sabemos detalhes, nós não sabemos o background deste homem, nós não sabemos se este homem já frequentava os grupos de cristãos que se uniam, não é? Um gentio que já adorava a Deus, se era inclusive um judeu que também já conhecia a palavra de Deus e que a noção de Deus não era de facto nada de novo para ele. Nós não sabemos o que estava por trás desta tomada de decisão deste homem. Sabemos que não nos podemos guiar, não é? Não podemos argumentar, não podemos utilizar esta história para argumentar que basta crer no Senhor Jesus e ser batizado. Pronto. Há uma situação por trás, não é? Nós temos que ter uma instrução doutrinária, ter uma prática adequada, porque até os demónios dizem que acreditam em Jesus. Portanto, isto não serve, e Ellen White nos testemunhos para a Igreja, ela também diz isso mesmo. Ela diz que, em relação às implicações para esta ação e para o batismo, ela diz que é necessário mais cuidadoso preparo dos que se apresentam candidatos ao batismo. Os princípios da vida cristã devem ser claramente explicados aos recém-convertidos. Portanto, eu não queria que utilizássemos e que nos esquecêssemos. Isto foi, de facto, mais um acontecimento sobrenatural e espetacular na vida de Paulo e no testemunho de Paulo, esta conversão do carcereiro e de toda a sua família, mas não vamos tomar isto de ânimo leve. Não foi uma situação rápida e sem... Está bem? Houve com certeza tempo para preparação e não nos podemos basear nisto para fazer, digamos assim, conversões falta-me a expressão, diz por mim, em linha de montagem, digamos assim. Não sei se queres acrescentar alguma coisa em relação a isto. É importante e notório o que ela acaba de dizer, que somos chamados a atenção em não realizarmos batismos precipitados. Talvez esta parte inclui realmente quando nós não estamos preparados para o batismo. Ela foi muito categórica e simples, dizer que não sabíamos realmente se ele frequentou uma sinagoga, como é óbvio que naquela época havia muitas sinagogas. Só em Jerusalém havia quase 450 e tal sinagogas, como o costume dos judeus. E é bem possível que não tenha mais, foi preciso ele crer e ser batizado. E o que a irmã White disse, ela enfatizou, estamos cientes, é que ao tomarmos muitas vezes decisões relacionadas ao batismo, deve haver muito cuidado para que as pessoas se sintam maduras neste contexto. Também, antes de saltarmos para outra lição, a lição falou em que os judeus tinham realmente o hábito de ir à sinagoga, mas Paulo e Silas, quando chegaram nesta área, foram realmente à beira do rio, onde realizaram realmente um culto, talvez uma reunião. E foi um pouco estranho, mas como é possível Paulo, como judeu, tinha o hábito de ir à sinagoga, mas dessa vez usa outro método. E a nossa lição enfatiza que na vida missionária nós temos muitos contratempos, muitas surpresas, e que devemos ser guiados pelo Espírito de Deus, porque é o dono, é o Espírito que nos conduz, é o Espírito que nos guia, e é o Espírito que nos ensina aquilo que nós devemos transmitir e fazer nas comunidades a que Deus deseja que sejam atingidas. A lição também ressalva que o facto de eles, neste dia em particular, não terem frequentado uma sinagoga, aqui mostra-nos duas coisas. Em primeiro lugar, que provavelmente não existiria uma sinagoga naquele local, daí eles terem optado por ir para a beira, para a beira da água, a fazer o seu culto. E depois mostra-nos outra coisa muito importante, é que de facto Paulo não se cingia a ir às sinagogas somente com o intuito de converter. Ele ia à sinagoga ao dia de sábado particularmente, porque era de facto o seu dia de adoração. Ele mantinha o dia de sábado, como o dia de adoração, o dia verdadeiro de adoração a Deus. Mas também é giro ver que o facto de ele não ter ido à sinagoga lhe deu uma oportunidade que se tivesse frequentado uma sinagoga não lhe teria dado. Não nos podemos esquecer que o papel da mulher, naquela época, não estava
tão equitativo como está hoje em dia, não é? Homens e mulheres lado a lado. Naquela altura havia de facto uma grande diferença social entre homens e mulheres. E o facto de Paulo ter ido para a margem do rio permitiu que ele tivesse uma conversa muito agradável com algumas mulheres, com judias e com mulheres judias e com gentias, adoradoras de Deus, que provavelmente também estariam ali reunidas com o mesmo propósito de adorar a Deus. E é giro ver que, de facto, que isto deu aso a que houvesse uma conversa com elas, que se calhar de outra maneira não teria havido, porque elas não teriam tido acesso a esta informação, ou pelo menos não teriam tido acesso a um contacto direto com Paulo e os seus companheiros, se não tivesse sido também desta maneira. Portanto, eu gosto deste episódio para ressalvar que aquilo que poderia ser considerado um empecilho ou um contratempo, o facto de não haver uma sinagoga para eu ir adorar, revelou-se depois, mais uma vez, mostra-nos que os planos de Deus são grandiosos e que são muito maiores e que não estão limitados pela imaginação humana. Porque, de facto, isto deu a oportunidade e nós não sabemos o que é que o facto desta reunião à beira-rio pode ter vindo a providenciar para estas mulheres, não é? Para os seus lares, para as suas famílias. E se Paulo tivesse ido à sinagoga, simplesmente nunca teria acontecido isto, nunca teria tido este contacto com estas mulheres e não se abririam mais portas ao Evangelho, digamos assim. Abririam-se outras, mas não estas. Em relação a estes 3 pontos que foram tratados, eu gostaria de aplicarmos na nossa vida diária hoje. Falamos da história de grandes missionários do tempo passado, viagens de Paulo, que são viagens históricas e importantíssimas, mas o que é que nós podemos aprender com essas lições? Essa história de Paulo, o que é que inculca em nós como membro da escola sabatina, como membros do século XXI? Devemos perceber que quando há um plano divino, Deus está conosco. E devemos estar conscientes que o seu Santo Espírito irá de nos acompanhar em todas as circunstâncias da vida. Segundo, não devemos fazer a nossa vontade, porque humanamente teremos grandes problemas e sem o poder do Espírito Santo será impossível de ultrapassarmos estes problemas. E o que é que nós temos feito na nossa vida diária? Temos buscado esse Espírito que Paulo buscou, temos um relacionamento forte com Deus, para que possamos escutá-lo e ouvi-lo durante a nossa vida cristã. Temos tido este contacto, essa experiência. É importante que pensemos um pouco, porque se assim o fizermos, teremos êxito na nossa vida, apesar das dificuldades que possam aparecer. Quando Paulo e Silas foram finalmente libertados do cárcere, da prisão, eles partiram de Filipe. Filipe, curiosamente, foi onde eles estabeleceram a primeira congregação cristã na Europa, portanto, porque eles até à data não estavam-se a movimentar na Europa. Quando foram para a Macedónia, então foram para a Europa. Foi a primeira congregação cristã na Europa que eles estabeleceram, foi em Filipe. E quando eles saíram de Filipe, quando eles partiram de Filipe, eles foram para a Tessalónia, que é a capital da Macedónia. E eles tiveram aqui uma experiência muito engraçada e depois vamos poder ver o contraste entre a experiência de Tessalónica e a experiência de Bereia, que na Tessalónica o modus operandi de Paulo continuou a ser o mesmo, portanto, mais uma vez dirigiu-se à sinagoga para partilhar o Evangelho, havia muitos gregos devotos e havia algumas mulheres também proeminentes que foram persuadidas pela mensagem de Paulo, mas depois aconteceu um episódio engraçado, eles juntavam-se, inclusivamente aqui falam-nos que juntavam-se em casa de Jason, mas depois aconteceu um episódio que veio tirar um bocadinho o brilho a tudo isto, não foi? Nós temos aqui um assunto que é importante. Eu gostaria de ler mesmo. Motivos pela inveja dos seus oponentes deram início a um motim. A sua intenção era levar Paulo e Silas. Timóteo não era mencionado perante a Assembleia da cidade para os acusar, dado que conseguiram encontrar que... Estou a ser irónica. É engraçado ver que os judeus aqui já estavam preocupados com os decretos de César, porque as acusações que eles fizeram, eles foram acusados de agir contra os decretos de César.
porque declararam que Cristo era o rei, não é? Era o único rei. E eles ficaram muito ofendidos e um dos argumentos que utilizaram para fazer estas acusações e incentivarem o povo, não é? Incitarem o povo contra eles é que, mas eles estão a ir contra o decreto de César. O decreto de César decreta que César é que é o rei. Eles já estão aqui a falar em segundos reis. Portanto, eles estão a agir mal, não estão a cumprir a lei de Roma. E é engraçado ver a hipocrisia, no fundo, não é? Quer dizer, eram mesmo hipócritas. Eles utilizavam os argumentos consoante aquilo que lhes interessava, que era do interesse deles, não é? Aqui, neste caso concreto, já era do interesse deles defender os decretos de Roma, quer dizer, que toda a vida se rebelaram e se revoltaram contra Roma, não é? O poder instituído e que os oprimia, e inclusive o Messias que eles esperavam era um Messias, não era? Ali naquele momento, um Messias real que os fosse libertar do jugo real que existia, do jugo romano, mas nesta altura já soube bem usar este argumento para defenderem a causa deles. É engraçado ver como os judeus conseguiam esta dualidade, não é? Agradar a gregos e a troianos e utilizar as coisas em seu próprio benefício. E se formos um pouco na história, todos os apóstolos, quando foram mortos, nunca houve uma acusação real. Sempre utilizaram algumas acusações falsas para poder atingi-los e matá-los. E este critério, este princípio, tem sido adotado muitas vezes mesmo em Jerusalém, na própria sociedade judaica. E mesmo quando houve perseguição, eles estavam preocupados de que o que dizia Paulo era contraditório dos princípios judaicos, era contraditório à tradição judaica. Então eles começaram a dizer que esses estão a contradizer aquilo que é o princípio de Deus. Porque pensem um pouco que naquela altura não havia o Novo Testamento. Os 5 livros de Moisés eram livros únicos, em que a população judia só sabia que destes 5 livros nós temos a salvação. Guardando esses 5 livros, nós temos realmente a vida eterna. E quando surge Paulo que isto não tem nenhuma validade, nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, realmente trouxe muitos problemas. Razão pelo qual Paulo foi perseguido e morto. Então, nós vemos que durante essa viagem ele teve grandes problemas porque teve que apresentar uma verdade e quando nós apresentamos uma verdade realmente tem as suas consequências difíceis. Mas Paulo estava preparado porque Deus tinha lhe dado a certeza e a confiança de que o Santo Espírito de Deus estaria com ele em todas as circunstâncias. É engraçado também ver, ao longo dos capítulos que estamos a estudar, de Atos 16, Atos 17, menciona muitas vezes, quando menciona particularmente as mulheres bem-nascidas, não é? Bem-nascido ou de origem nobre, a lição chama-nos a atenção que o termo utilizado era um termo grego, eugenês, utilizado originalmente para designar de facto as pessoas bem-nascidas, ou seja, de nascimento nobre, as pessoas bem-nascidas na sociedade, bem colocadas na sociedade, mas que aqui derivou para significar uma coisa um bocadinho diferente, não bem-nascido de berço, mas de formação, de integridade, de correção. E ao longo destas passagens vamos vendo que de facto havia alguns gentios e alguns judeus e algumas mulheres bem-nascidos e a Bíblia refere-se na realidade à sua integridade, à sua correção. E nós vamos nos deparar com um grupo assim quando Paulo sai então de Tessalónica e chega à Bereia. E nós vemos que estes judeus eram totalmente o oposto dos judeus de Tessalónica. É engraçado ver como estes 2 episódios contrastam tanto um com o outro. Porque ao passo que na Tessalónica foram mal recebidos e houve de facto uma tentativa de motim, na Bereia foi ao contrário. Na Bereia os judeus mantiveram um espírito aberto, ouviram com atenção a exposição de Paulo e de Silas. E depois do que é que eles fizeram? A atitude que eles tiveram, que é a atitude que todos nós devíamos ter no nosso dia-a-dia. Foram confrontar com as Escrituras, não é? Diariamente eles dedicavam-se ao estudo das Escrituras com o propósito de quê? De avaliar se tudo o que era dito da boca de Paulo e de Silas correspondia à verdade bíblica. E esta foi a grande diferença entre estes 2 povos, entre estas 2 comunidades judaicas. É que
Uns, pura e simplesmente, recusaram porque era diferente daquilo que eles estavam habituados, não tinha nada a ver com a cultura e com a tradição, e os outros, apesar de verem que era tudo diferente daquilo que eles tinham sido ensinados até à data, tiveram outro tipo de atitude e foram confrontar a lei, não é? A lei e a verdade. Se assim não falarem, não verão a luz da alva. E foi isso mesmo que eles fizeram, e é essa a atitude que a lição nos incita a ter diariamente. De facto, é quando aprendemos algo de novo, quando aprendemos algo que desconhecíamos, quando aprendemos algo que vai um bocadinho contra as nossas tradições ou contra aquilo que nós acreditamos, devemos, de facto, compará-lo com a Bíblia. Agarrar na Bíblia e tentar perceber, com a ajuda do Espírito Santo, se aquilo que me foi agora ensinado, ou se esta nova verdade, ou se esta nova versão da verdade está correta, se coaduna à vontade de Deus, ou se de facto é para eu, pura e simplesmente, descartar. E foi isto que estes judeus fizeram. Mas, mais uma vez, e porque sabemos que estas viagens de Paulo são cheias de contratempos e é uma montanha russa, mais uma vez, quando os judeus de Tessalónica souberam o que é que se estava a passar na Bereia, o que é que eles fizeram? Enviaram um grupo para tentar, mais uma vez, destruir o trabalho de Paulo, não é? Mais uma vez, criar dúvidas no espírito das pessoas. E a lição aqui compara também. A lição diz-nos assim, que uma mera resposta emocional ao Evangelho, sem a necessária convicção intelectual, portanto, nós somos seres pensantes, seres inteligentes, tende a ser superficial e de curta duração. Vais lembrar um bocadinho a parábola dos caminhos. Quando a palavra caía no caminho pedregoso, não é? Não conseguia, era bem recebida, mas como era recebida de uma forma, se calhar, mais leviana, mais emotiva, não criava verdadeiras raízes. E assim que há um bocadinho um estado mais conturbado, não é? Um estado mais de aflição, a palavra é esquecida rapidamente e não dura, não prevalece no espírito das pessoas. E é preciso ter cuidado também com essa situação, para que, de facto, possamos ter a convicção de que, quando recebemos a palavra, usamos a nossa inteligência e a nossa capacidade de questionar e de pensar, para que, com a ajuda do Espírito Santo, possamos discernir o erro da verdade e para que possamos fundamentar a verdade, para que ela possa enraizar nos nossos corações e na nossa mente. Estamos agora em Atenas. Paulo realmente focaliza dois assuntos que realmente foram problemáticos na sociedade grega. Porque para o grego nós não podemos dizer que o ser humano um dia iria ressuscitar, e foram questões muito realmente contraditórias àquela sociedade. Mas alguma coisa que eu gostaria de se referir: Paulo conhecia o auditório e respeitou a cultura dessa comunidade, respeitou os princípios dessa comunidade. Entretanto, Paulo utiliza em vez de usar a Bíblia, utilizou outro método. E são métodos circunstanciais. E o que é que nos foca nisto? As viagens de Paulo foram importantes porque estavam direcionadas para o próprio Espírito Santo. Ao terminarmos estas nossas lições, nós devemos estar conscientes de que Deus, quando nos inculca a responsabilidade de levarmos esta mensagem, devemos estar conscientes e tranquilos, Ele irá nos acompanhar. E outra lição que nós podemos tirar: é importante estarmos certos de que, quando vamos no campo missionário, não devemos contar apenas com sucesso, mas devemos contar também com problemas e derrota, porque o inimigo está sempre para destruir o que é importante. Eu, como reflexão, eu digo: viagem missionária de Paulo realmente traz a nós coragem, traz a nós esperança, traz a nós fé, de que, como os antigos conseguiram ultrapassar várias dificuldades, nós também temos essa capacidade, se o nosso relacionamento com Deus for eficaz, certo, e se a nossa comunicação também com Deus for diária. É engraçado ver que quando Paulo chegou a Atenas, que era o centro intelectual da antiga Grécia, ele ficou tão revoltado, digamos assim, não ficou revoltado, ficou perturbado com a idolatria que ele constatou, que ele mudou um bocadinho a sua linha de ação. Ele não se limitou, neste caso, a ir só às sinagogas, não é? Mas ele
ia, de facto, semanalmente continuava a ir às sinagogas, onde falava com os judeus e com os gentios devotos, não é? Mas diariamente ele disputava com os atenienses na praça pública. É engraçado ver que ele ficou tão perturbado com a idolatria que ele viu, a quantidade de estátuas e de deuses que ele viu na Grécia, particularmente em Atenas, que aquilo o perturbou de tal maneira que ele teve que fazer aqui uma adaptação ao plano dele. E isto também nos mostra que as coisas de facto não são falta uma expressão. As coisas na nossa vida não são... Nós podemos planear e achar que elas vão seguir aquele caminho, mas as coisas não são sempre da mesma, não seguem sempre pela mesma linha, não é? Muitas das vezes há estes imprevistos que nos obrigam a rapidamente redirecionar a nossa linha de pensamento e aquilo que a gente quer fazer, portanto, e que nos obriga rapidamente a adaptar. E este tipo de adaptação também, este tipo de sensibilidade que ele teve que ter, também só é possível com o relacionamento com Cristo, não é? Se não desenvolvermos um relacionamento com Cristo, não vamos estar atentos a estes pequenos detalhes, a estes pormenores e a estes ajustes que são muito rápidos e que nós temos que fazer ao longo da nossa vida. É giro ver que apesar de ser um povo idólatra, era um povo também com muita sede de conhecimento e muita vontade de tudo o que era novo, muita sede de tudo o que era novo. Os atenienses adoravam novidades. E como tal, como tudo aquilo que Paulo estava a explicar e a dizer era uma novidade para eles, apesar de ser contrária, como já referiste, de ser contrária às suas crenças, eles permitiram e até convidaram Paulo para ir então expor as suas palavras no... Agora onde é que ele está? Já me perdi. No Areópago, que era o conselho da altura. E o que é muito giro aqui verificar é que Paulo não expôs o Evangelho como fazia a exposição aos judeus, como é óbvio. E é giro ver que ele foi buscar exemplos da própria sociedade grega. Ele foi buscar... Ele citou, inclusive, um poeta grego que era pagão e deu exemplos muito concretos. Ele falou, ao fim e ao cabo, ele falou, como tu estavas a dizer há bocado, ele falou de duas crenças que colidiriam com aquilo que os gregos acreditavam. Portanto, os gregos tinham a crença que Deus é totalmente transcendente. Portanto, Ele não tem parte ativa na nossa vida humana. Este era o primeiro ponto que ele desmistificou, porque ele desde toda a sua exposição, que falou da criação do mundo, que falou do plano de Deus em colocar o homem na terra e em estipular para onde é que cada pessoa, cada nação se devia desenvolver, ele desde o início de toda a sua apresentação, ele mostrou que Deus é um Deus próximo e íntimo da humanidade. E isto veio completamente desconstruir a imagem que eles tinham, que Deus era um Deus transcendente. Deus criou-nos, pôs-nos aqui, e a seguir foi à vida dele e deixou-nos aqui neste palco para fazermos o que quiséssemos, mas já não se interessa por nós. Isto era a crença dos gregos. E Paulo veio com exemplos do dia-a-dia, não é? Com exemplos da própria natureza, com exemplos dos homens, mostrar que não, que é contrário, que Deus é um Deus que quer ser próximo e é um Deus que quer ser intimista com cada um de nós. Deus interessa-se por cada um de nós em particular. Não é um Deus transcendente que nos colocou aqui e nos deixou sozinhos, ó Deus dará. E depois então, a outra situação, não é, que tinha a ver com a ressurreição, que quando uma pessoa morre, eles acreditavam que não podia haver ressurreição. Mas realmente Paulo veio mostrar também que isso não era assim. Ele foi interrompido quando estava a falar precisamente desta parte da ressurreição, quando falou da parte do sacrifício de Jesus e da sua ressurreição, ele acabou por ser interrompido. Isto também é uma das razões porque talvez também tenha havido tão poucos conversos em Atenas, não é? Porque é que não houve tantos. Mas mesmo assim, e a gente tem que olhar e ver sempre o copo meio cheio, não meio vazio, não é? Algumas das pessoas mais influentes da sociedade ateniense foram conversas, não é? Neste caso, Dionísio, que era membro do Areópago, e Damaris também, que implica que também ela tinha um estatuto social elevado e que provavelmente também fazia parte também era membro do conselho. Portanto,
estes 2 membros do Conselho, que eram influentes na sociedade de Atenas, e toda a sua família se converteram. E por meio de exemplo destes outros muitos se seguiriam. Mas é giro ver que há uma parte em que o próprio Paulo menciona que quando chegou e viu aquelas estátuas todas, existia não era uma estátua, era um espaço, um pedestal que não tinha lá nada e que tinha uma informação que dizia ao Deus desconhecido. E ele pegou nestas palavras e disse, é este Deus desconhecido, é sobre este Deus desconhecido que vocês até estão, que vocês idolatram sem saber quem é sobre este Deus desconhecido que eu vou expor, que eu vou falar. Portanto, é giro ver que, apesar de todas as diferenças sociais e todas as diferenças culturais, Paulo teve a capacidade de se adaptar, Paulo teve a capacidade de utilizar exemplos que eles conheciam para provar o Evangelho, para provar a existência, enfim, para provar a existência de um Deus que quer ser íntimo com cada um de nós. Foi um prazer estar convosco e nós agradecemos imenso pela vossa colaboração. E, concluindo, nós dissemos que Deus possa realmente nos abençoar. Que, assim como Ele andou com Paulo e Silas, nas suas dificuldades, no seu sucesso, também na nossa vida espiritual, Deus estará conosco nas nossas dificuldades, nas nossas lutas. Mas nunca devemos perder em memória que é importante nós trabalharmos para Deus e sermos honestos para Ele também. E eu não queria deixar de terminar, porque esta lição acabou por me empolgar e entusiasmar, e eu gostaria de ficar muito mais tempo convosco, mas eu queria só, porque houve um ponto que nós não focámos e que é essencial, e eu convido-vos a estudar a lição desta semana, para vocês também poderem analisar em mais detalhe este ponto fundamental. Há uma tendência para avaliar a presença de Deus e a sua vontade na nossa vida, baseamos-nos nos aspectos de bons ou de maus resultados, não é? Mas pensem que a crónica dos feitos de Paulo desafia esta noção e mostra que nós, à semelhança de Paulo, podemos estar no centro da vontade de Deus e ainda assim passar por horríveis desafios e por uma dor profunda. Desejo-vos a todos uma boa semana. Fiquem bem. Obrigado. Tem dias que nem sei dizer, não tenho motivação. Eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão.